A Constituição Federal de 88 determina que é competência da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios cuidar da saúde e da assistência pública, da proteção e também da garantia das pessoas com deficiência. Essa é a teoria, mas na prática não é bem assim, né, gente, que acontece. Por que ainda é tão difícil promover a inclusão? Políticas públicas para a PCD é o tema do Diálogos de hoje. E aqui no estúdio eu recebo a advogada e presidente da Comissão de Direito da Pessoa com Deficiência da OAB, aqui de São José dos Campos, a Rebeca Barbosa. Seja muito bem-vinda, Rebeca. Obrigada, é um prazer poder estar aqui e levar informação para o máximo de pessoas. Isso, já que a gente está falando, né, de inclusão, da acessibilidade, que também entra nesse quesito, eu quero reforçar que a TV Câmara de São José dos Campos preza pela acessibilidade, com conteúdo 100% traduzido em Libras. E a gente vai seguir aqui hoje com a Ana Furtado e também com o Luiz Fernando, que são intérpretes de Libras. Rebeca, então a gente falou, né, que na teoria é tudo muito lindo, a gente tem diversas leis, inclusive a Lei Brasileira da Inclusão, né, que é de 2015, mas ainda há um longo caminho pela frente para a gente percorrer. Pode responder. Então, a questão é a seguinte, o histórico das pessoas com deficiência, a gente não pode olhar isoladamente a lei sem entender que existe um processo histórico que veio muito antes da lei e que fundamentou as relações das pessoas com deficiência. Por quê? Se a gente for olhar os povos da antiguidade, as pessoas com deficiência eram deixadas para morrer culturalmente. E aí, logo depois, quando a gente começa a pensar a deficiência de uma maneira diferente, ou não deixar essas pessoas para morrer, aí a gente começa a ser entendido enquanto castigo de Deus. E logo depois, quando isso acaba assim, entre aspas, porque se a gente for analisar historicamente, isso são fases que a gente vai contando e vai separando, mas é tudo muito junto e ela vem em ondas, então uma coisa se mistura com a outra. Então culturalmente a gente vai ter resquícios disso, e até pensando no pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial, a gente era utilizado como meio de pesquisa, e uma política assistencialista que veio depois disso também, porque as pessoas ficaram muito machucadas com a Segunda Guerra Mundial e até amputados. O número de amputados aumentou muito em decorrência da guerra, então a gente começa a ter uma política de assistencialismo e de cuidado, mas não necessariamente de inclusão e de entender aquela pessoa enquanto pessoa e que vai se relacionar e que vai fazer parte da sociedade como qualquer outra que tenha o desenvolvimento padrão. Isso, e a gente falou, né, dessa lei da inclusão, que ela é de 2015, tem menos de 10 anos. Você mencionou um pouquinho toda essa questão histórica, e em termos históricos é muito recente, né, Rebeca, para a gente pensar o óbvio, né? O óbvio que a gente precisa ter políticas públicas, precisa ter essa inclusão de fato, e é ainda uma lei muito recente, não tem nenhuma década. Sim, na verdade o que a LBI ela repete é tudo aquilo que já está garantido na Constituição de 88, mas ela acaba se estendendo um pouco mais para ser um pouco mais específica na questão das pessoas com deficiência, é aquilo que você falou. Por ser recente, por encontrar essas barreiras que eu já repeti, então a gente acaba tendo que trabalhar ela de uma maneira muito mais a fundo, porque tá intrínseco na nossa sociedade que corpos com deficiência não são viáveis. Então a gente precisa quebrar essa barreira, que é histórica também, porque se for pensar uma lei que ela tem 10 anos, a gente não consegue ainda vislumbrar um parâmetro do que funcionou por causa dela e do que não. Sentir os efeitos, né? Sentir os efeitos.
porque exatamente a gente consegue viver na prática, mas para a gente ver o efeito positivo ou negativo, a gente precisa de mais, porque política pública demora. Política pública é sempre uma coisa que precisa ser pensada a médio e longo prazo, não é uma questão que se pensa com resultado imediato. Você não vai ter resultados imediatos de uma política pública iniciada hoje ou iniciada 10 anos atrás. Sim, sem dúvida, é um trabalho formiguinha mesmo. E tem muitas coisas para pensar, né, Rebeca? Como o aumento populacional também, muitas coisas que precisam ser levadas em conta nessa equação na hora de criar políticas públicas, né, para que ela realmente possa atender em massa a sociedade. Bom, e para que a gente possa avançar nesse tema, é importante que diferentes entidades façam sua parte, né, para que aí depois juntas tornam-se um trabalho integrado, né, para a gente avançar no assunto. E a Câmara de São José dos Campos, gente, tem trabalhado para colocar esses assuntos em pauta. Tanto é que nós temos as frentes parlamentares, olha só, pela rede da inclusão do deficiente visual, em defesa do deficiente auditivo e do surdo, e em apoio à pessoa com autismo. E são muitos os obstáculos, né, como a gente vem falado aqui nesse início de diálogos, a Rebeca citou alguns também, como era antes da lei de inclusão, hoje que também a gente tem muito a avançar. E a repórter Tamires Vick foi conhecer a história da Antônia da Costa. Ela tem 53 anos e é cadeirante e contou um pouquinho para a gente da rotina dela e dos desafios que ela enfrenta diariamente. É na arte que a Antônia se encontra, se refugia e se sente uma cidadã ativa da nossa sociedade, que diariamente impõe diversos desafios à rotina de pessoas que precisam da cadeira de rodas para se locomover, assim como ela. A minha paixão preferida é essa, é o artesanato. Embora a gente faça outros trabalhos, mas o artesanato é o que me encanta. É o que consome mais meu tempo, vamos dizer assim, né? Eu já trabalho há algum tempo, né, com o artesanato, desde que eu comecei aqui. Eu fui treinada por algumas professoras e aí eu exerço esse trabalho também fora daqui. Em todos os sentidos, o artesanato ele te proporciona um bem-estar em todos os sentidos, porque você emocionalmente você se encontra, você se realiza com o artesanato, você cria, é a criação de uma arte, quando você vê ela pronta, é algo assim que nos traz muita felicidade para todos os artesãos. E em sentido material também traz alguns benefícios. Na Sorri, instituição sem fins lucrativos que atende pessoas com deficiência aqui em São José dos Campos, a Antônia encontra a acessibilidade que ela precisa para se locomover e se desenvolver. No entanto, é na rotina diária que as dificuldades se mostram, como, por exemplo, no transporte público. O transporte público, quando ele faz a licitação, ele promete ao poder público, ele garante com documentos que ele vai, a frota de ônibus que ele está oferecendo vai ser 100% adaptada. Porém, na realidade, eles não são 100% acessíveis ao cadeirante. Quando nós nos direcionamos até um ponto de ônibus para pegar um ônibus, nós enfrentamos todo tipo de discriminação e também injustiça. Por exemplo, desde o motorista passar em alta velocidade e não parar para pegar o cadeirante, como também a rampa quebrar antes ou depois que sobe no ônibus, e aí lá dentro eu já fiquei pelo menos 1h30 esperando o guincho vir para socorrer a gente. Também falta muito a questão de treinamento aos profissionais que são pagos para fazer o trabalho. Até na área da saúde, os desafios persistem. A saúde realmente tem deixado um pouco a desejar e a questão também das adaptações nos próprios locais públicos. Vamos falar de uma UBS. Quando você chega na UBS do meu bairro, por exemplo, se você olhar, você acha que está perfeito. Agora, se você procurar a adaptação dentro, vamos num banheiro, não tem adaptação do banheiro para um cadeirante. Então, são coisas que a gente vê que existem muitas falhas
Em todos os sentidos existem muitas falhas. Mas entre tantos obstáculos, para Antônia, existe sim um caminho para alcançar a qualidade de vida. E esse caminho é a legislação. No município, dezenas de leis asseguram que PCDs tenham acesso a políticas públicas diversas, que contemplam áreas desde mobilidade urbana até educação e mercado de trabalho. Mas para isso é preciso fazer com que essas leis sejam de fato cumpridas. Aqui em São José dos Campos, a maior dificuldade que nós deficientes encontramos é principalmente o cumprimento das leis, né, no nosso caso, né? Porém, cabe ao poder público estar fazendo as melhorias, né? E a fiscalização, como eu já tinha comentado antes, eu acho que é a prioridade mais urgente. Tanto para ajudar eles a pôr em prática o que eles nos prometem, como também para nós que vamos ser beneficiados. Então, muito obrigada, Tamires, e a dona Antônia também, por contribuir com a gente, contar um pouquinho da sua realidade. Rebeca, não é fácil, né? A gente viu aqui no depoimento dela ficar 1h30, por exemplo, dentro do ônibus esperando o guincho. E fora a questão do constrangimento, né? Às vezes a pessoa também vai entrar, os outros passageiros não têm essa empatia, a gente sabe, os funcionários também precisam ter treinados. Essa questão da mobilidade, para a gente esmiuçar um pouquinho mais, a Lei Brasileira de Inclusão, dentre tantos nichos, né? Tantas diretrizes que ela tem, a questão da mobilidade é muito importante também, né? Que é um dos quesitos básicos, né? Do ir e vir. Sim. A mobilidade urbana, ela é garantida, sim, tanto pela Constituição Federal quanto pela LBI, mas é aquilo que fica maçante de repetir, mas, na minha opinião, além da fiscalização, a questão, a barreira principal da pessoa com deficiência é exatamente a mobilidade urbana, porque ela vai esbarrar tanto nas questões arquitetônicas e barreiras do próprio corpo dela, porque se a gente for olhar o próprio conceito de pessoa com deficiência, é a pessoa que, com o conjunto das diversas barreiras, não vai conseguir interagir de uma maneira plena com a sociedade e com o meio. Então, a gente tem a própria questão de que, ainda que você tire todas as barreiras encontradas, você ainda vai ter um corpo que eventualmente não vai conseguir fazer as coisas de uma determinada forma, da determinada forma considerada padrão. Então a gente precisa começar uma questão de educação social mesmo, para poder entender essa pessoa, para poder entender como essa pessoa precisa ser ajudada, porque é muito individual. E também entender que essa questão da mobilidade urbana, entender que uma rampa só que não funciona, ou o próprio treinamento das pessoas, e de garantir e de entender que aquela pessoa vai viver e vai fazer as coisas, e não ficar fazendo perguntas que são descabidas naquele momento. Mas o que você está fazendo aqui? Ou cadê o seu acompanhante? Porque não necessariamente precisa de um acompanhante, se ela tem a capacidade de fazer aquilo sozinha. E entender também e aceitar a resposta, porque às vezes quando perguntadas, as pessoas com deficiência falam: eu preciso disso, ou eu não preciso de ajuda. E as políticas públicas, né? Acho que, dentre tantos objetivos, um dos principais é justamente dar autonomia, né, a essas pessoas, para que elas precisam ser incluídas também na sociedade, né? Não tem de separar, mas na escola ele precisa ir para uma sala à parte. Não, ele precisa ter esse convívio que é necessário para qualquer ser humano, gente, independente da condição. Eu acho que é um dos principais objetivos, né? Realmente dar essa autonomia para o ser humano. Sim. E, na verdade, essa questão da autonomia do ser humano, ela vai muito além disso. A gente, dando autonomia, a gente está também quebrando as barreiras históricas, porque a partir do momento que uma criança passa a conviver com pessoas com deficiência, ela já não vai olhar aquilo no shopping, na escola, no trabalho, na vida dela com estranheza, porque ela já lidou com isso na
na infância dela. Então, se eu pudesse apontar um caminho para que a gente mude o cenário que a gente tem hoje, é realmente investir na educação inclusiva, para que a gente possa formar pessoas que estejam preparadas para lidar com a pessoa com deficiência de uma maneira natural, porque a deficiência é natural. É natural, isso mesmo. Bom, a gente vai fazer uma rápida pausa aqui. Hoje o Diálogos está falando sobre políticas públicas para a PCD. Estou aqui conversando com a Rebeca, ainda tem muita coisa para a gente dialogar. Fiquem com a gente porque voltamos já já. É rapidinho, pessoal. De volta aqui com o Diálogos. No programa de hoje estamos falando sobre as políticas públicas para a PCD. E eu estou recebendo aqui no estúdio a advogada e presidente da Comissão de Direito da Pessoa com Deficiência da OAB aqui de São José dos Campos, a Rebeca Barbosa. Bom, para a gente então continuar esse bate-papo, olha só, eu quero chamar agora que a repórter Fernanda Santos, gente, ela conversou com a chefe de políticas públicas para a pessoa com deficiência aqui de São José dos Campos. E ela quis saber, né, o que tem sido feito a nível municipal para que a gente possa avançar nesse tema. É com você, Fê. Oi, Dani. Oi para você também que está assistindo Diálogos da Cidade. Uma pauta muito pertinente, né, Dani, para a gente estar sempre discutindo aqui no programa, né, a gente abordando esses assuntos tão importantes para atender essas pessoas, né, que são pessoas com deficiência. Tenho certeza que ainda vai render bastante esse assunto aí no programa. Já está rendendo, né? Dani, ó, eu estou aqui com uma pessoa muito importante para esclarecer sobre essas políticas públicas para pessoas com deficiência, que é a Jordana Bassi, que é chefe de políticas para pessoas com deficiência, que vai esclarecer um pouquinho sobre essas ações que a prefeitura promove para essas pessoas, né, Jordana? Muito obrigada, viu, primeiro, por você receber a gente aqui no Diálogos da Cidade. Jordana, em relação de que forma, né, a primeira pergunta, de que forma a prefeitura promove, né, essas ações para atender essas políticas públicas, né, para atender esse público? A prefeitura, através da assessoria de políticas para a pessoa com deficiência, ela vem promovendo ao longo dos dias aí campanhas de conscientização. Vou acabar falando sobre isso primeiro porque acaba sendo assunto de extrema importância. Então, através de escuta com as famílias, do entendimento, né, tudo é planejado e executado conforme a necessidade e o olhar dessas famílias. Então, hoje a prefeitura ela tem campanhas de conscientização que acontecem em todo o município, ao longo do ano, não é só numa data específica, né, que falam sobre as deficiências, trazendo um pouquinho mais de entendimento, falando um pouquinho mais sobre direitos, né, esclarecendo muitas das dúvidas das pessoas. Ótimo, Jordana. E em relação também às parcerias, né, e colaborações aí com essas organizações da sociedade civil e as empresas, né, para promover aí essa inclusão, né, quais são essas parcerias? São as parcerias de extrema importância. A gente diz que hoje as instituições de pessoas com deficiência nos auxiliam na garantia de direitos e na promoção de campanhas, né? E hoje as empresas privadas conseguem parcerar isso com a prefeitura, que é resultado de campanhas de conscientização. Hoje a gente tem shoppings participando com o mesmo olhar da prefeitura, as instituições participam também em ações específicas, contribuindo aí com maior conhecimento e ações que promovem. Um dos detalhes aí que a gente pode citar é a questão da garantia de alguns direitos que a gente conta com as empresas e com a divulgação, como, por exemplo, a carteirinha do autista, que é um direito da pessoa com autismo. Então, em ações, em movimentos, a gente acaba divulgando esse serviço e falando da importância. A gente tem também o serviço da Central de Libras, que hoje, nos espaços públicos, as pessoas com surdez, eles conseguem ser atendidos em tempo real, com intérprete, que não é um avatar, é uma pessoa, né? E a gente tem a iniciativa de alguns shoppings também em disponibilizar o mesmo tipo de serviço. Aí é onde a gente entende que uma política pública ela foi efetiva. Ela começou dentro e as pessoas sensibilizadas fora fazem acontecer da mesma forma.
Jordana, e quando tem uma demanda, né, em relação a essas pessoas, né, quando tem alguma deficiência, que tem deficiência, né, quando acontece essa demanda, quais ações que vocês promovem, né, como é que vocês fazem essa ação para atender aquela demanda, para atender aquele público? Existe uma articulação em rede, né, que acontece aí em tempo real, principalmente baseada nas necessidades pontuais. Vou citar aí como exemplo o RIA, que é uma rede de inclusão autista. Quinzenalmente, um representante de cada secretaria responsável aí pela pessoa com deficiência. Nós nos reunimos para tratar sobre política pública, sobre adequações, sobre de que forma que a gente pode garantir um direito não só da pessoa com deficiência, como das suas famílias. Então, essas reuniões, esses encontros acontecem regularmente para a discussão dos projetos, das novas conquistas, do que precisa ser adaptado, adequado, né? E com isso a gente vai continuando aí na luta da garantia do direito da melhor forma. Jordana, muito obrigada, viu, por você receber a gente aqui no Diálogos da Cidade. Dani, é isso, viu? Deu para esclarecer um pouquinho sobre as políticas públicas, né, que acontece aqui na nossa região. E a Câmara Municipal tem trabalhos muito importantes, né, reuniões, principalmente o pessoal do autismo. Então, vale a pena para quem quiser conhecer esses projetos, né, de lei, essas campanhas também. Entra lá no Câmara Sem Papel para você ter mais detalhes aí também, tá? É isso, Dani, volto com você aí no estúdio para continuar abordando sobre esses assuntos, né? Conversando aí com os especialistas aí que estão com você no estúdio. Obrigada, Feira. Agradeço a Jordana também pelos esclarecimentos. Rebeca, é isso, né? A Jordana passou também pela questão da educação. Não tem como a gente avançar nesse tema sem falar e reiterar a educação, que é a principal chave, né? Ferramenta para tudo. Para a gente dar sequência aqui, quando a gente fala em políticas públicas para PCD, né? Quem se engloba nesse núcleo, né? Ela falou da questão dos autistas também. A gente conheceu um pouquinho da história da dona Antônia, que é cadeirante. Fala para a gente deixar claro, né, para o pessoal que de repente tem alguma dúvida também no que engloba. Bom, o conceito legal da pessoa com deficiência é exatamente qualquer pessoa que tenha impedimento físico, mental, intelectual ou sensorial que vai trazer algum impedimento para integração dela plena com o meio e com as pessoas. E as pessoas autistas, com TDAH, neurodivergentes hoje, são equiparadas para todos os efeitos legais a pessoas com deficiência, ou seja, vão ter todos os direitos que estão garantidos à pessoa com deficiência. E é importante a gente entender que a deficiência hoje ela não é entendida apenas pelo CID, pelo Código Internacional de Doenças, que toda pessoa com deficiência tem algum. Na verdade, qualquer pessoa que tenha qualquer comorbidade vai ter um CID, independente se é uma diabetes ou se é um autismo, uma síndrome de Down, enfim, todo mundo vai ter um CID. Mas para você entender se aquela doença ela traz um impedimento considerado deficiência, você precisa fazer uma avaliação biopsicossocial. E que é uma avaliação biopsicossocial? É exatamente o que vai avaliar se está dentro do próprio conceito legal de pessoa com deficiência, que é não só a questão do impedimento físico, mental, intelectual ou sensorial, mas avaliar esse impedimento com relação ao meio que ela vive, porque daí ela vai passar pela avaliação médica, que vai considerar assim as condições do corpo dela, e a avaliação social, que vai avaliar como essa doença impede ela no dia a dia, quais são as barreiras que ela encontra. E aí a gente consegue fomentar políticas públicas que vão trabalhar de uma maneira mais real e trabalhar e se preparar principalmente para como resolver essas barreiras, para como garantir que aquela pessoa consiga viver em sociedade de uma maneira plena. Sem dúvida. A Jordana também mencionou, né, a questão da tradução em Libras. Vou reforçar aqui mais uma vez. Agora é o Luiz Fernando que está com a gente. Tudo bem, Luiz? Seja sempre bem-vindo ao Diálogos. O Diálogos e todos os programas aqui da TV Câmara com tradução
100% em libras. E, Rebeca, a gente já falou aqui sobre alguns pontos, né? Educação, a questão da mobilidade urbana, também a gente viu a história da Dona Antônia. E o que a gente pode esperar no futuro, no sentido, assim, o planejamento das cidades, ele também precisa ser voltado para essa questão da acessibilidade, né? A gente encontra casos principalmente de cidades mais antigas, que a gente vê desde as calçadas, as ruas, que é realmente um transtorno, seja para uma pessoa com deficiência, seja para uma mulher grávida. É preciso a gente se atentar a isso também, né? Óbvio, quando se quer fazer, é possível, né? Criar mecanismos para isso, mas a gente precisa ter um olhar mais a fundo também para essa questão do planejamento das cidades, né? Sim, sim, até porque quando a gente pensa em acessibilidade, a gente tem que começar a entender que ela não se resume apenas à pessoa com deficiência. Ela vai englobar, sim, uma população que está envelhecendo. A população brasileira está a tendência é que a gente tenha muito mais idosos do que jovens e crianças. Então a gente precisa se preparar de uma maneira para que isso seja viável até para a população que hoje não tem uma deficiência, mas que pode vir a ter. Então, porque mobilidade reduzida, todos nós vamos ter um dia, outros mais, outros menos, mas todos vamos. Então a gente precisa entender que a acessibilidade é muito mais do que pessoa com deficiência, é garantir que qualquer pessoa possa viver de uma maneira que seja viável para ela e que ela não precise necessariamente de uma ajuda para isso. Se ela precisar de uma ajuda também, tudo bem, mas não é isso, é que ela não precise estar presa a determinados locais, ou só a casa dela, ou lugares considerados familiares. Uhum. E Rebeca, pegando esse gancho também que eu mencionei a questão do futuro, a gente tem, né, a tecnologia cada vez mais se desenvolvendo e vai ser assim cada vez mais rápido daqui em diante. Como que você enxerga também para que esses assuntos eles caminham juntos, né? A gente fala da evolução da tecnologia, inteligência artificial, como que a gente pode incorporar esses assuntos também nessa pauta das políticas PCD, para as pessoas com deficiência? Bom, o avanço da tecnologia ela vem exatamente para ajudar a pessoa com deficiência, porque a gente consegue desenvolver equipamentos de tecnologia assistiva para aqueles que precisam, para quem não consegue verbalizar a fala, mas ela consegue, por exemplo, se comunicar através de tablets ou de outros mecanismos também que podem vir a surgir. Então, a tecnologia, ela não só é nossa aliada, mas como ela é uma importante ferramenta para se quebrar barreiras. Mas o mais importante que isso é a gente normalizar que essas coisas vão acontecer e entender que é só mais um meio de comunicação. Uhum. E Rebeca, você é atuante na causa, né? Realmente tá lá, né, na luta não é fácil. Né, ter que brigar no bom sentido, né, pelos direitos, assim como tantas pessoas fazem. Conta pra gente um pouquinho, né, desse trabalho, da atuação da OAB nesse sentido. Vamos trazer aqui mais para a nossa realidade, São José dos Campos. Como que na prática funciona esse trabalho? Muitas vezes até de apontar alguma coisa, a gente precisa olhar com carinho, com atenção para aquela questão, para essa. Como que é essa atuação da OAB nesse sentido, aqui em São José? Então, a OAB, ela trabalha exatamente de uma maneira consultiva e com fiscalização também. E para que a gente atue, a gente não pode atuar de ofício. Porque o que é de ofício, para quem está em casa poder entender? A gente não pode ver uma situação que de repente seja um desrespeito com a pessoa com deficiência ou com os direitos da pessoa com deficiência e atuar de pronto. A gente tem que ser provocado para isso. Então, assim, é sempre importante procurar a OAB para que a OAB possa sentar e escutar aquela pessoa e entender como a gente pode ajudar de uma maneira ampla. Lógico que a OAB não atua
num caso específico. Quando são casos específicos, é sempre importante procurar o seu advogado de confiança para que ele possa atuar de uma maneira específica naquele caso. A OAB vai atuar de uma maneira consultiva e até de fiscalização para entender se os direitos estão sendo efetivos e respeitados, principalmente. Uhum. E aí acaba sendo também, né, um trabalho com outras frentes, um trabalho integrado. Você trouxe aqui, a Fê falou um pouquinho disso também, junto com a Jordana. E tem muitas ONGs, né, que auxiliam nesse trabalho. Como que é o contato de vocês com as ONGs nesse sentido? A gente sabe que elas também precisam, né, desse apoio, dessa assistência nesse sentido para continuar fazendo acontecer, né, dando suporte para a sociedade mesmo. Como que você avalia essa rede integrada e esse trabalho também das ONGs aqui na cidade? Eu acho essencial o trabalho das ONGs porque elas entram, como você falou, no dia a dia para a gente poder entender quais são as barreiras de fato que a gente encontra e não só as barreiras de uma única pessoa, de uma única deficiência. E elas entram também com um braço para ajudar o poder público a fazer, porque é o que eu sempre tento passar para as pessoas. A gente sabe que as barreiras da pessoa com deficiência são muitas e as demandas também, porque além de ser é uma questão que é muito pontual também, porque cada pessoa vai ter uma necessidade diferente. Então as ONGs entram como um braço para poder, nessa luta, para poder viabilizar que a gente cada vez mais tenha pessoas com deficiência trabalhando e sendo inseridas de fato na sociedade. Rebeca, a gente sabe que a sociedade ainda está muito atrasada nesse e em outros quesitos também. A gente ainda tem uma sociedade muito ignorante em muitos pontos. E eu queria que você falasse a questão do capacitismo, né? Uma pessoa com deficiência, ela vai enfrentar muitas barreiras sociais, isso ao longo da vida. E para isso, eu acho que para ela conseguir lidar melhor com essa situação, ela precisa ser fortalecida, sobretudo no seu núcleo familiar, né? Em casa, o seu eu. Queria que você falasse da questão dos pais, né? Um pai e uma mãe é natural que ele queira cuidar, ele vai querer, né, proteger seu filho, ali aquela pessoa, só que tem que ter aquele limite ali da autonomia, né? E no caso da pessoa com deficiência, queria que você falasse um pouquinho, né? Porque a pessoa tem de lidar com isso, os pais, é uma luta de todos os familiares, né? Como enfrentar o capacitismo, que a princípio, né, quando se ouve, até parece uma palavra positiva, mas a gente sabe que não é. Então, lidar com o capacitismo, eu acho que a gente estar falando sobre isso já é um passo, porque é o que eu sempre falo, a gente precisa começar a falar de capacitismo como a gente fala de racismo, como a gente fala de homofobia, para que seja normalizado e que entendido que a gente sofre, que as pessoas com deficiência sofrem violência, sim. E foi muito interessante que na fala da Jordana ela falou, a gente ouve as famílias, mas existe uma campanha que foi lançada nos anos 70 chamada Nada é sobre nós sem nós. É muito importante que a gente ouça pessoas com deficiência, porque embora a família saiba as barreiras que ela encontra, quem está no corpo, quem está vivendo e quem vai continuar vivendo aquilo depois que a mãe, o pai, o cuidador, enfim, falecer, vai ser a pessoa. Então, na medida do possível, é preciso que a gente ouça pessoas com deficiência e entenda que ela precisa ser validada. Uhum. A dor dela precisa ser entendida. E muito mais que isso, ela precisa de autonomia, ela precisa entender como vai funcionar, porque você não vai entender como vai funcionar determinada coisa se você não fizer. Então, de repente, quando a gente vê vou dar um exemplo simples,
mas que talvez seja viável para quem está em casa entender. Quando a gente vê uma pessoa com deficiência fazendo alguma coisa no supermercado ou em qualquer outro lugar e a gente percebe que ela está com certa dificuldade, muitas vezes no primeiro impulso que a gente tem é: eu vou lá ajudar. Mas a primeira coisa é pergunta: como eu posso te ajudar? E se o não vier, não insista, porque muitas vezes pode ser que ela realmente consiga fazer sozinha e ela não queira ajuda e tá tudo bem. Pode ser que ela esteja numa fase de reabilitação e esteja testando de: olha, deixa eu ver como funciona se eu fizer assim. Ou pode ser que ela simplesmente não queira, ela precise e não queira a sua ajuda. E tá tudo bem. Então, e mais importante que isso é entender que o capacitismo ele é sedimentado nas questões históricas que a gente tem. Então, entender que até dentro de uma família a gente vai ter sim que se discutir capacitismo e que os pais, os familiares, por estarem inseridos naquela sociedade, vão ser em algum momento capacitistas, porque é natural. É natural que seja, porque foi uma construção histórica que nos foi passada. Isso não vai ser quebrado do dia para a noite. A partir do momento que a gente se olha e se reconhece capacitista em algum ponto, é ali que a gente vai começar a trabalhar e entender como a gente pode mudar isso dentro da gente. Então, de novo, são mudanças que vão acontecer a médio e longo prazo. Por isso que a gente precisa de uma educação inclusiva para construir crianças cada vez menos capacitistas, que vão lidar com a deficiência como uma questão normal do dia a dia, como de fato é. Sim, sem dúvida. E a mente, né? A informação é o melhor caminho também para a gente continuar nessa luta também. Bom, a gente vai para mais um break, o último de hoje, mas é rapidinho. Já já nós voltamos para continuar esse bate-papo. Fiquem com a gente. De volta com Diálogos, hoje estamos falando sobre políticas públicas para a PCD. A Rebeca está aqui com a gente desde o início do programa. Rebeca, a gente finalizou o bloco anterior falando sobre o capacitismo, que é uma pauta que a gente precisa reforçar, né, ainda. E para a gente continuar nesse assunto, antes da gente seguir o bate-papo, a gente falava aqui em off, né, da questão da mulher, né, a gente sabe da questão dos abusos, da violência de gênero, né, o quão é complicado a mulher, ela sofre na sociedade quanto a isso, e a gente tem que pensar também nas mulheres com deficiência, que aí é uma outra questão, né, precisa ser olhado nesse setor também, né, a gente precisa falar desse assunto. As mulheres com deficiência, elas têm 90%. É uma estimativa de que as mulheres com deficiência tenham 90% mais chance de sofrer qualquer tipo de violência ligada ao gênero. Quando a gente fala de violência ligada ao gênero, é exatamente pelo simples fato de ser mulher. Então, isso passa pela própria construção de relações em que ela vai se envolver, seja no âmbito familiar, ou seja no âmbito pessoal, e até mesmo pelo preparo de médicos profissionais que vão atender essa mulher para que ela não passe por violência, por exemplo, na hora de fazer um exame ginecológico. A famosa revitimização, né, para que o atendimento ele seja humanizado mesmo, né, que esses profissionais eles também tenham um preparo para poder dar assistência a quem, né, já tá tão ferido, né, você é vítima de um caso de violência, né, você fica frágil, debilitado. Então a gente precisa pensar nesse atendimento humanizado também, né? Sim, a gente precisa. E é por isso que é tão importante a gente pensar o capacitismo, para que aquela mulher reconheça que aquilo foi sim uma violência, porque pessoas com deficiência estão tão acostumadas com esse lugar de cuidado que muitas vezes aquela violência vai ser naturalizada porque a pessoa estava cuidando dela, ou sobre a desculpa de estar cuidando dela. Lembrando que violência não é só física ou sexual. A gente está falando de violência que são psicológicas, sim, são patrimoniais, são morais. Tá? A gente precisa
ter esse olhar amplo e principalmente começar a fiscalizar e preparar os órgãos públicos para receber. Porque o que existe hoje, de novo, é uma estimativa, não há sequer uma estatística de fato para que a gente saiba como agir. E políticas públicas só vão passar a existir, só passam a existir porque existe uma estatística, ou seja, o poder público consegue, através daquela estatística, vislumbrar que aquilo ali é um problema que precisa ser resolvido. E, Rebeca, o tema, né, do programa são políticas públicas. Muito se fala, né, mas vira um assistencialismo. É importante a gente ressaltar também que, independente da deficiência, em maior ou menor grau, que a gente sabe que tem isso também, a condição social daquele indivíduo em que ele está inserido contribui muito, eu acho que se não o fator principal, né, primordial para o desenvolvimento ou não daquela pessoa. E aí eu falo desenvolvimento, né, de como ela vai, as relações sociais dela, do mercado de trabalho, que é um ponto que a gente tem que frisar aqui também. Eu queria que você falasse um pouquinho desse assunto, né? E aí, mais uma vez, a gente voltar a reforçar a importância dessas políticas públicas, né? E aí eu até queria mencionar né? Tem alguns benefícios, claro que é preciso comprovar algumas coisas, mas o BPC, né, o benefício de prestação continuada, por exemplo, é um benefício garantido, né, à pessoa com deficiência, para pelo menos ter ali aquela renda, né, aquele salário mínimo para conseguir se manter. A gente precisa reforçar, né, a importância desses programas também, que para muitas pessoas é salvatório, né? É a única esperança de sobrevivência. Sim, é muito importante que a gente saliente esses direitos e benefícios que a pessoa com deficiência tem, até porque nas pesquisas que a gente tem hoje, a gente percebe que as pessoas com deficiência elas têm um custo a mais no orçamento doméstico de pelo menos R$2.000. Então, assim, é um custo alto para o orçamento doméstico e que é de uma necessidade para se cuidar da saúde da pessoa. Então, a gente tem o BPC, como você falou, mas que vai ser voltado para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. Então, você vai precisar provar para o poder público que você realmente precisa daquilo através da sua renda, enfim, e vai poder procurar as autoridades, o advogado da sua confiança para poder fazer todo esse procedimento. E as pessoas com deficiência que não se enquadram nesse benefício, elas podem acessar o mercado de trabalho através da lei de cotas, né, que garante exatamente que empresas sejam obrigadas a cumprir a receber pessoas com deficiência e adaptar o ambiente de trabalho, né? E, além disso, a gente tem também garantido a jornada de trabalho reduzida, sem o prejuízo do salário, além da aposentadoria da pessoa com deficiência, que tem regras diferentes da pessoa sem deficiência para se aposentar. Sim, para a gente continuar aqui, então, a Fernanda Santos, gente, agora ela gravou para a gente uma conversa com o presidente do Conselho Municipal do Direito à Pessoa com Deficiência, o Robson Souza. Vamos ouvir então o que ele falou? Robson, então me conta um pouquinho como é que é o trabalho, né, do Conselho e como é que ele tem trabalhado, né, para promover essa inclusão e acessibilidade para essas pessoas. O Conselho ele se reúne uma vez por mês, né, as reuniões ordinárias, né, dentro do decreto que foi estabelecido a criação desse Conselho, ele trabalha provocando o poder público, né, no cumprimento e na formatação de novas políticas públicas para a pessoa com deficiência. Ele fiscaliza as políticas públicas já em andamento, sugere, acata as demandas da sociedade
e trabalha com essas demandas junto ao conselho, que tem parte dele, né, é um conselho paritário, parte dele é indicado pelo poder público, representantes de secretarias que levam essas demandas para suas secretarias e trazem as soluções que depois a gente divulga, né? É um conselho consultivo, ele não é deliberativo, então ele trabalha como um elemento de consulta tanto para o poder legislativo quanto para o poder executivo, né? Essa é a função do conselho. Legal, Robson. Em relação às áreas, né? Como é que atende esse público, né? Em relação à área da educação, saúde, transporte público também, como é que vocês têm trabalhado nessas 3 áreas aí para incluir essas pessoas? Dentro do conselho, a gente tem os representantes das secretarias de mobilidade, de educação, de saúde e outras secretarias, né, e que dentro do conselho eles recebem as informações, essas demandas, né, ou sugestões de políticas já implementadas que possam ser aperfeiçoadas e levam isso para suas secretarias, né, nessa implementação e devolvem depois para o conselho as ações que foram tomadas, né. E aí, Robson, quais os principais desafios vocês estão enfrentando hoje, né, em relação a essas pessoas, né, que se diz a respeito a acesso a serviços básicos, os direitos básicos dessas pessoas também? Quais estão sendo os desafios hoje? A gente tem uma lei bem completa, né, a Lei Brasileira de Inclusão, a Lei 13.146, ela é de 2015, né, e ela exige alguns cumprimentos que o poder público ainda não alcançou, né? Então, a gente entende, por exemplo, a mobilidade como um ponto crucial, porque a mobilidade ela é a espinha do desenvolvimento da pessoa com deficiência, tanto das terapias quanto de empregabilidade, formação, né? E dentro desse conceito da mobilidade existem alguns quesitos que as prefeituras, de modo geral, ainda não se adequaram, né? A gente tem hoje uma frota de ônibus, eu sempre toco nesse ponto, tem uma frota de ônibus hoje 100% acessível, mas nós não temos acessibilidade 100% para acessar esses ônibus, sejam nas ruas, calçadas, rampas, pontos, né, os próprios terminais, né, a gente tem essa dificuldade. Rebeca, você quer fazer alguma colocação? Tá aí mais uma vez, né, questão da mobilidade urbana, do planejamento das prefeituras, né, estado, do governo federal, no geral. Você gostaria de fazer alguma colocação frente ao depoimento do Robson? Bom, o depoimento do Robson acho que vem coroar tudo aquilo que já foi discutido no programa, porque é exatamente o que ele falou, a mobilidade urbana é a espinha dorsal de todos os outros direitos garantidos, porque não adianta a gente ter espaços e ter lugares para receber, para integrar, enfim, para que a pessoa com deficiência possa viver se ela não consegue chegar até esses lugares, tá? E não só isso, que não são só lugares voltados para pessoas com deficiência, são lugares voltados para pessoas, porque ela vai conviver com pessoas sem deficiência, o que é muito importante, porque a gente só vai quebrar essas barreiras quando a gente tiver pessoas com deficiência vivendo. A gente só vai quebrar as barreiras que são históricas se a gente conviver com pessoas com deficiência. Não tem como a gente quebrar essas barreiras de uma maneira diferente disso. Convivendo que essas pessoas ocupem muitos espaços, né, estejam mais visíveis, né? Esse é o fato, como você mencionou lá no começo, por conta de todo um contexto histórico, que antigamente as pessoas com deficiência elas eram vistas, não vistas, né? Eram colocadas como invisíveis. Eu queria, Rebeca, falar, a gente está chegando, né, nos momentos finais, mas falar também sobre a questão do mercado de trabalho, que é, né, essencial, que vai também da questão da economia, da autonomia também da pessoa com deficiência, né, para ela né, poder ter os seus direitos como qualquer outro ser humano. E a gente sabe também que tem uma certa cota, mas infelizmente não são todas as empresas, né, que acabam cumprindo. Sim, a gente tem a barreira até legal, porque a lei de cotas ela passa a ser exigida a partir de um determinado número de funcionários.
Então ela tem essa barreira, até porque a gente está num país que é essencialmente de trabalhadores informais. Então a gente precisa entender isso historicamente também. E além disso, a gente precisa, além de receber essas pessoas, adaptar o ambiente de trabalho, não que a pessoa se adeque ao ambiente de trabalho. Então acho que essa é a principal barreira. Depois que a pessoa acessa aquele emprego na empresa formal, é que as pessoas esperam que ela se adeque àquele ambiente, não ao contrário. Perfeito. Bom, Rebeca, gostaria de agradecer você mais uma vez por participar aqui com a gente, contribuir um pouquinho, né, com a sua luta diária, sua e de tantas outras pessoas, e que deveria ser de toda a sociedade também, né, gente, em prol da gente caminhar a passos largos sobre esse tema. Muito obrigada mais uma vez, viu? E seja bem-vinda sempre. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui, e é importante que as pessoas tenham, com esse programa, aprendido que qualquer direito delas que tenha sido violado, que ela procure as autoridades competentes, porque qualquer discriminação com a pessoa com deficiência é crime, e para garantir os direitos que ela tem, ela pode procurar a Defensoria Pública ou o advogado dela de confiança. É isso, não pode ficar impune, procure os seus direitos. E eu acho que também a mensagem que fica, né, Rebeca, que você comentou, por exemplo, viu uma pessoa com deficiência, está com alguma dificuldade, pergunte antes de já chegar querendo, né, auxiliar, fazer a coisa por aquela pessoa. Então, pergunte, dialogue, se informe, que é muito importante para a gente caminhar sobre essa pauta. E o diálogo fica por aqui. Eu quero agradecer mais uma vez a Ana também. Obrigada, Ana. Você, agradeço ao Luiz também, que estão aqui com a gente no Diálogo sempre. Para você rever este programa na íntegra, você pode acessar o youtube.com/tvcâmara-sjc, os canais 12.3, que é nosso canal aberto, o 7 da NET e o 9 da Vivo, para conferir bastidores, e se quiser sugerir pautas também, nos acompanhe pelo Instagram, que é o @tvcâmara-sjc. O Diálogos fica por aqui, mas semana que vem estaremos de volta novamente ao vivo, e eu espero vocês. Até mais!